Meus amigos, estamos retornando com o programa Mercado e Ação e dessa vez estamos trazendo duas feras para conversar com você. O primeiro deles, Celso Arruda, é o economista, contador, é sócio proprietário da Método Consultoria, uma empresa que atende outras grandes empresas, e nós vamos discutir o E-Social. Ele foi prorrogado pela quarta vez pelo governo, mas os seus fundamentos, as suas obrigações, as obrigações que vão ser geradas a partir da vigência, são bastante sérias e profundas. Então nós vamos abordar estas questões. E estamos trazendo também o jornalista e economista Wilson Marchionati, com mestrado em Xangai, na área de economia, também executivo de um grande banco aqui em Porto Alegre, que vai nos falar sobre finanças pessoais e também sobre o laboratório de finanças que foi criado por ele na PUC, o qual tem servido de orientador para muitas pessoas com problema ou apenas buscando um aconselhamento desde investimento e outras circunstâncias. Fique conosco. Bom, estamos recebendo aqui no estúdio Celso Antônio Ribas Arruda, ou como nós conhecemos apenas Celso Arruda, sócio proprietário da Método Consultoria Empresarial, assessor contábil, contador, economista, auditor, assessor, perito, consultor. Eu esqueci alguma coisa? Não necessariamente nessa ordem, mas não esqueceu nada que eu me lembro. Celso, para que o nosso ouvinte tenha um pouco mais de abrangência sobre o que nós vamos falar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do perfil da empresa Método, para que daí nós pudéssemos entrar no assunto que nos traz hoje, que é o E-Social. Bom, Luiz Antônio, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por esse programa, essa iniciativa sua, que eu te conheço, sei que tu é um empreendedor nato, né? Então, parabéns, eu sei que é um programa que está se iniciando, mas que fará grande sucesso no futuro, atendendo um público seleto, que é o público empresarial do Rio Grande do Sul. Bom, a Método, o Grupo Método de Serviços, né, que é a Método Consultoria Empresarial e outras empresas coligadas, ela iniciou em 1980, então fará 34 anos este ano, e nós trabalhamos basicamente, iniciamos com o serviço de contabilidade, fomos ampliando para serviços de auditorias, perícias, e hoje temos um segmento que atende muito a consultoria empresarial, tanto na gestão econômico-financeira, como também nas questões de planejamento tributário, planejamento societário e recursos humanos. Bom, isso habilita a nosso ouvinte, habilita que nosso ouvinte tenha uma informação de qualidade. Celso, como falamos antes, nós estamos hoje querendo discutir o E-Social, que é uma bronca sem tamanho, pelo que me consta, isso é um bicho-papão para as pequenas e médias empresas. Traduz isso aí para o nosso ouvinte. Bom, na verdade, Luiz Antônio, é importante esclarecer que o E-Social, ele veio numa linha iniciada pelo governo federal, já lá em 2007, buscando cada vez mais informatizar os órgãos de controle fiscais e de registro de todas as atividades empresariais no Brasil, e que, na verdade, o E-Social chegou agora na última etapa, na etapa última, poderia dizer, que é a etapa voltada para o segmento do setor de pessoal, a área que controla os funcionários das empresas. As etapas anteriores, o SPED e outros, correto? O E-Fiscal, ele pegou todos os tipos de empresa ou só comércio? Na verdade, primeiramente, a primeira ferramenta colocada em prática pelos órgãos de arrecadação foi chamado SPED contábil. E pegou inicialmente as empresas de maior porte e depois foi pegando as demais empresas optando pelo lucro real. E a partir de 2015, as empresas que optam também pelo sistema de pagamento pelo lucro presumido estarão obrigadas também a transmitir o chamado SPED contábil, que até para este ano ainda pegou só as empresas do lucro real. O E-Social é o final desse processo? O passo seguinte é a questão do SPED fiscal, que isso foi uma figura criada
prevista em 2007, implantada a partir de 2012, 2013, que foi pegando as empresas pelo faturamento, por segmentos específicos, e hoje praticamente pega todo o comércio, toda a indústria do Estado do Rio Grande do Sul. O E-Social, que chegou agora, e realmente foste muito feliz, Antônio, em colocar, ele é um bicho-papão para as empresas de um modo geral. Por quê? Porque o E-Social, e é bom esclarecer isso, ele não veio para modificar a lei trabalhista. As leis trabalhistas no Brasil, que vigoram desde 1937, com a primeira CLT, foram se modificando com o andar dos tempos, com o passar dos tempos, na verdade, elas continuam praticamente as mesmas. O E-Social, ele vai tornar as informações que as empresas têm que prestar ao fisco, desculpa, ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social instantâneas, online. E isso está gerando um grande pavor nas empresas. Por quê? Primeiro, elas vão ter que investir pesado em informatização, em treinamento. E a segunda preocupação, que é bem latente, é como os órgãos de controle darão a resposta a essa demanda, que será extremamente alta, e é uma preocupação que as empresas têm, porque elas vão se preparar, vão investir em sistemas, investimentos pesados e caros, investir em treinamento e, eventualmente, e com certeza, ficarão sujeitas a eventuais congestionamentos nas áreas de acesso, tanto da Previdência Social como do Ministério do Trabalho. Hoje, existe uma informação que se transmite no Ministério do Trabalho sobre admissões e demissões ocorridas num determinado mês. Todos aqueles funcionários meus que eu admito ou demito no mês, eu sou obrigado a informar o Ministério do Trabalho no mês subsequente. A partir do E-Social, essa informação será instantânea. Olha só o que nós estamos dizendo. Então, eu tenho que contratar um funcionário hoje e amanhã eu já tenho que comunicar ao Ministério do Trabalho. Em não comunicando, eu fico sujeito a uma multa. Então, tu tens razão. Houve uma modificação muito significativa, muito drástica, a informação passa agora online. Então, esse é o exemplo. Mas existem obrigações já existentes há bem mais tempo, como, por exemplo, noticiar as férias com uma determinada antecedência? Perfeito. Isso passou a ser sistematizado de uma forma diferente, ou seja, passou a ser exigido como na letra fria da lei. A lei prevê que para nós dar férias para um funcionário, um empresário, ou o funcionário pedir férias, isso tem que ser feito com no mínimo 30 dias de antecedência. Nós sabemos que eventualmente, pelo dia a dia nas empresas, as férias, até por causa do interesse do próprio funcionário, elas são decididas um tempo menor que os 30 dias previstos em lei. Administração paternalista. Exatamente. Eu diria assim, uma administração integrada que atenda os dois trabalhos, os dois aspectos, tanto do trabalhador como do empresário. Com a implantação do E-Social, nós seremos obrigados a comunicar, insisto no termo online, ao Ministério do Trabalho com 30 dias de antecedência. Então vai acabar aquela situação prática hoje, o paternalista, como tu falaste, de o funcionário decidir tirar férias amanhã, ou eu decidir conceder férias para o funcionário amanhã, e fazer eventuais avisos com datas retroativas. Hoje, a partir do E-Social, isso não será mais possível. Posso dizer que se aplica para as demissões também? Não tem aviso prévio retroativo? Perfeito. É a mesma regra? Perfeito, Luiz Antônio. Exatamente a mesma regra. Então, hoje no Brasil existe um acordo, uma informalidade que às vezes a lei prevê 30 dias de avisos prévios para as duas partes e às vezes por questões de atropelo ou por questão de conveniência para ambas as partes, esse período é encurtado. O famoso acordo. Exatamente, meu amigo Luiz Antônio. Então, o que acontece? A partir de agora, eu serei obrigado a cumprir o aviso prévio concedido 30 dias antes da demissão. Uma dúvida que nos ocorre, e isso não está bem claro ainda, é que ao funcionário também é exigido que ele comunique ao empregador quando ele quer sair com 30 dias de antecedência. Esse aspecto não está muito claro na lei, porque se o funcionário não comunicar, ele não vai pagar multa, com certeza não será autuado. Então, esse é um ponto que ainda está gerando uma dúvida em relação à implantação do E-Social. O que mais nessa esfera que era informal e vai
e vai ser regrado, vai ser manietado dentro de um sistema do qual não tem mais a possibilidade do acordo, não tem mais a possibilidade do ajuste. Aonde mais? E eu me preocupo muito com o pequeno e médio empresário, com o executivo que está nos assistindo, que tem que tomar as decisões e a sua estrutura ainda não tem esse tamanho. O E-Social já foi prorrogado 2 ou 3 vezes, agora está para o segundo semestre. Na verdade, existe um cronograma, né, colocado que depende do tamanho da empresa, do porte da empresa. Primeiro momento, serão cadastrar todos os funcionários, e esse prazo, que seria para estar já vigorando, foi prorrogado para o segundo semestre. As pequenas e médias empresas ficarão para 2015, tá? E a partir daí, todas estarão obrigadas. Pegando a tua pergunta inicial sobre o que acontece hoje, tá? O que acontece hoje e que estaria sendo, digamos assim, não diria assim eliminado, mas regulado pelo E-Social. Todas as relações hoje que estão na CLT, eu insisto muito nisso, a CLT não está sendo modificada, está sendo aprimorada de informações, todos aqueles aspectos, eventuais acordos, ou eventuais situações operacionais específicas, elas serão agilizadas via o E-Social. Quero só fazer 2 colocações. As grandes empresas, e isso a gente trabalha com várias empresas no Estado e fora do Estado, e que têm eventuais funcionários alocados fora da sua sede, elas têm que se agilizar, porque o fechamento da fonte de pagamento, por exemplo, ela tem que ser feita instantânea. Então, eles vão ter que agilizar no sentido de buscar as informações, poder alimentar a sua fonte de pagamento. Ao mesmo tempo, os pequenos e médios empresários que não têm uma estrutura de suporte da sua própria empresa, que são atendidos pelos escritórios de contabilidade, tá? Essas empresas vão ter muito mais cuidado, e aos contadores, meus colegas, o recado que fica muito claro. Eles vão ter que ir ao encontro dos seus clientes, se organizarem, treinarem os seus clientes, ou os prepostos clientes, para que eles não sintam, minimizando um pouco essa questão da implantação dessa instantaneidade da informação. Por quê? Porque, na verdade, as informações têm que ser tempestivas, têm que ser rápidas, e se não cumprir, gerarão multas. E a gente sabe que multa é um dinheiro jogado fora. Uma economia hoje que, infelizmente, as margens estão muito apertadas. Então, ao pequeno e médio empresário que tu colocaste no início da tua pergunta, esse realmente a preocupação é maior, porque eles dependem de terceirização de serviços contábeis, eles têm um contador e os contadores têm que estar preparados para isso. Celso, existe uma estimativa de um custo adicional, uma perspectiva de custo para essas empresas se adequarem? Na verdade, a gente sabe que vai ter. Na verdade, o que vem acontecendo hoje, como eu coloquei no início do programa, isso digamos assim, é a 4ª etapa de um processo que se iniciou em 2007, com o tripé notas fiscais eletrônicas, SPED contábil e SPED fiscal. As empresas já vêm se aprimorando com isso, os escritórios de contabilidade estão absorvendo um custo que não era deles, porque eles tiveram que aumentar a sua estrutura, aumentar a sua área de informática, e com E-Social, certamente esses custos aumentarão. Então, te respondendo objetivamente, haverá sim um aumento de custo, tanto para as empresas quanto para os escritórios de contabilidade que atendem as pequenas e médias empresas. Como será partilhado esse custo entre o escritório de contabilidade e as empresas e seus clientes? É uma questão negocial, caso a caso. Celso, com certeza o assunto não se esgota nesse momento, isso aqui vai render muito, e eventualmente a gente também não consegue fazer uma cobertura de 100% de um assunto, não consegue esgotar. Eu queria que tu deixasse o teu telefone e o teu e-mail para que o nosso ouvinte possa, se for necessário, ou contacte com o programa, buscar alguma informação adicional. Bom, o Grupo Método de Serviços, né, nós temos 4 empresas, atuando em cada segmento, sempre atendendo aos empresários de todos os portos, todos os segmentos. O nosso telefone-chave é 51 30 72 5282 e o nosso site é www.grupométodo.com.br.
Ficamos por aqui. Muito obrigado, Celso. Estás comprometido para retornar. Eu que agradeço e sucesso no programa, Luiz Antônio.